maiores descobertas do mundo. Medicina. Uma exploração ousada da anatomia humana, desafiando séculos de crenças estabelecidas. Um brilho misterioso que abriu caminho para uma nova e impressionante visão do mundo. Uma droga prodigiosa que salvou a vida de incontáveis soldados aliados. O assassino por trás de uma epidemia é desmascarado. Estas são algumas das grandes descobertas da história da medicina. Cada uma foi uma inovação revolucionária que salvou vidas, expandindo os limites do conhecimento ao imaginar o inimaginável. Anatomia humana. Na Grécia Antiga, o tratamento das doenças se baseava mais na filosofia do que na compreensão genuína da anatomia humana. Os procedimentos cirúrgicos eram raros e a dissecação humana não era uma prática aceita. Com isso, os médicos dispunham de poucas informações sobre o interior do corpo humano. A ciência da anatomia humana só floresceria a partir da Renascença. Andreas Vesalius, um médico belga, chocou a sociedade ao decidir pesquisar a anatomia dissecando corpos humanos. Corpos que muitas vezes ele era obrigado a obter na calada da noite. Como Vesalius, os estudantes de medicina que queriam aprender a dissecar precisavam encontrar corpos fora dos meios legais. Quando Vesalius se tornou professor em Pádua, o encarregado das execuções era um amigo seu. Então Vesalius podia entrar e observar os prisioneiros vivos que aguardavam a execução e dizer: eu quero este, eu quero aquele, e então a pessoa era executada. De acordo com o Dr. Ballabel, Vesalius estava determinado a transmitir os primeiros conhecimentos que obteve com suas habilidosas dissecações, escrevendo um livro sobre a anatomia humana. O resultado foi De Humani Corporis Fabrica, a estrutura do corpo humano. Publicado pela primeira vez em 1538, ele é tido como um dos livros mais importantes da literatura médica. É considerado como uma das maiores conquistas da medicina porque contém a primeira descrição precisa do interior do corpo humano. Este foi o maior desafio à autoridade dos antigos médicos gregos. O livro vendeu muito, deve ter atingido um público rico e instruído e chegou muito além da profissão médica. E as figuras se encaixavam de forma elaborada no texto escrito. Ele tornou o conhecimento da anatomia humana muito mais acessível. Graças a Vesalius, o estudo da anatomia humana por meio da dissecação se tornou um componente essencial da educação médica e abriu caminho para a nossa próxima grande descoberta. A circulação sanguínea. O coração humano é um músculo do tamanho de um punho. Ele bate mais de 100 mil vezes por dia e terá batido mais de 2 bilhões de vezes quando chegarmos aos 70 anos, bombeando mais de 19 litros de sangue por minuto. O sangue flui através do corpo, viajando por uma complexa rede de veias e artérias. Se todos os vasos sanguíneos de apenas um corpo humano fossem alinhados, calcula-se que chegariam a cerca de 95 mil quilômetros, o equivalente a mais de 2 voltas na Terra. Mas no início do século XVII, o funcionamento do sangue no corpo era mal compreendido. A teoria dominante dizia que o sangue fluía e refluía através do coração por meio de poros no tecido macio. Entre os que acreditavam nesta teoria estava um médico inglês chamado William Harvey. Ele era fascinado pelo funcionamento do coração. Quanto mais ele estudava os corações pulsantes dos animais em sua mesa de dissecação, mais ele percebia que a teoria do fluxo sanguíneo não poderia estar certa. Ele diz de forma explícita: começo a pensar se o sangue não teria um movimento como se estivesse em um círculo. Então ele inicia um novo parágrafo dizendo: e então descobri que era verdade. Em suas dissecações, Harvey observou que o coração possuía válvulas unidirecionais que mantinham o sangue fluindo em uma só direção. Algumas válvulas deixavam o sangue entrar, enquanto outras o deixavam sair. Esta foi sua grande descoberta.
Ele percebeu que o coração bombeava sangue para as artérias e que retornava através das veias, fechando um círculo de volta ao coração, que estava pronto para iniciar o círculo novamente. Hoje, é óbvio que o sangue circula em um corpo humano, mas no século XVII, a descoberta de William Harvey era revolucionária. Foi um golpe fulminante no núcleo das ideias médicas tradicionais. E no fim deste tratado, Harvey diz: quando penso nas incontáveis implicações que isso terá na medicina, vejo um campo de possibilidades quase infinitas. A descoberta de Harvey gerou grandes avanços nos campos de pesquisa anatômica e cirurgia, e outros que salvariam vidas também. Nas salas de cirurgia de centros de trauma em todo o mundo, grampos cirúrgicos são utilizados para obstruir o fluxo sanguíneo e manter a circulação de um paciente intacta. Um dispositivo simples, mas que evoca a grande descoberta de William Harvey. Grupos sanguíneos. Outra grande descoberta relacionada ao sangue ocorreu em Viena, em 1900. As transfusões de sangue eram vistas com grande entusiasmo em toda a Europa. No começo afirmavam que elas tinham maravilhosos efeitos terapêuticos, mas em alguns meses a euforia foi substituída por relatos de pessoas que haviam morrido. Por que algumas transfusões de sangue funcionavam e outras não? Um médico austríaco chamado Karl Landsteiner estava determinado a encontrar a resposta. Ele misturou amostras de sangue de vários indivíduos e estudou os efeitos. Em alguns casos, as amostras se misturavam com segurança. Mas em outras combinações, o sangue se aglutinava e se tornava pegajoso. Em uma análise mais detida, Landsteiner descobriu que a aglutinação ocorria quando certas proteínas no sangue do receptor, chamadas anticorpos, se ligavam a outras proteínas das células vermelhas do doador, denominadas antígenos. Para Landsteiner, este foi o momento da descoberta. Ele percebeu que o sangue humano não era igual em todas as pessoas e determinou que o sangue humano poderia ser dividido em 4 grupos distintos. Ele chamou estes grupos sanguíneos de A, B, AB e O. Ele percebeu que a transfusão de sangue só podia ser realizada com segurança quando as pessoas recebiam o sangue de alguém que pertencia ao mesmo grupo sanguíneo. O impacto da descoberta de Landsteiner foi imediato. Em poucos anos, as transfusões de sangue eram praticadas em todo o mundo, salvando inúmeras vidas. A partir de 1950, a tipificação sanguínea precisa ajudou a viabilizar os transplantes de órgãos. Hoje, somente nos Estados Unidos, ocorre uma transfusão de sangue a cada 3 segundos. Sem ela, calcula-se que 4,5 milhões de norte-americanos morreriam a cada ano.